vamos ler a palavra do Senhor. Se tem alguém do seu lado sem a Bíblia, tem um querido irmão aí, meu amigo, interessado em compartilhar a palavra com você, gentilmente ele vai dividir a Bíblia com você nesta oportunidade. Leamos o texto sagrado. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Quantos podem levantar as mãos e bendizeres de Deus? Conforme cantado ainda há pouco, ele é poderoso para fazer milagre, ele é poderoso para salvar, ele é poderoso para curar, ele é poderoso para restaurar. Se isso é verdade, por 30 segundos adore a Jesus nesta noite. Se isso é verdade, diga alguma coisa bonita para Jesus aí, do fundo da sua alma. Você que crê nesse poder, você que crê nesse nome, você que foi alvo desse poder, você que foi alvo dessa cura, você que foi alvo dessa transformação, adore o nome de Jesus. Você adora, eu adoro, nós adoramos, e daqui a pouco pregamos a palavra de Deus. Honras e glórias ao nome de Jesus, honras e glórias ao nome de Jesus, honras e glórias ao nome de Jesus, honras e glórias ao nome de Jesus. Este lugar está saturado da glória de Deus, a glória de Deus está presente aqui neste lugar. Aleluia, aleluia. Oh, no seu santo templo todos dizem glória. Glória a Deus, glória a Deus. Pode assentar, querido, pode assentar-se por bondade. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória ao nome de Jesus. Meus irmãos amados, é verdade que este texto sagrado é por demais conhecido daqueles que amam a palavra de Deus, daqueles que leem a Bíblia Sagrada. É verdade que este texto sagrado é por demais conhecido daqueles que amam a escola bíblica dominical, porque neste semestre nós estamos estudando sobre Elias e Eliseu. Mas eu tenho convicção na minha alma, e os adoradores, os que servem e glorificam a Jesus, também têm esta convicção, que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 fios, e ela penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e das medulas, e é poderosa para discernir as intenções do coração. E é verdade que Deus não reúne o seu povo em vão, e é verdade que esta palavra não volta vazia, sem antes fazer aquilo que apraz o Todo-Poderoso. Então, amados, nós queremos nesta noite, com a ajuda de Deus, falar dessa história de salvação de um homem eminente, de um homem de posição, de um homem de função, de um homem de reconhecimento. Porém, a Bíblia faz questão de dizer e de mencionar que, mesmo diante de todos os predicados possíveis que esse homem tinha, a Bíblia também menciona que ele é um homem leproso. Um homem abençoado, porque a Bíblia faz questão de mencionar que através dele, do general
Amram, o Senhor dos exércitos dera livramento aos filhos. Um homem abençoado, porém um homem leproso. E a lepra, que a Bíblia faz menção no Velho Testamento, que a Bíblia diz que aquele que depois de passar pelo exame dos sacerdotes e constatava a doença, dentro da lei de Moisés, o mesmo era declarado imundo. E a lei de Moisés também dizia que aquele que fosse declarado leproso pelos sacerdotes, segundo o número 5 e 2, ele deveria ser colocado fora do arraial, ele deveria ficar separado das demais pessoas da comunidade judaica. Na verdade, eu não estou falando de algo tão antigo quando eu me refiro à doença lepra, porque a lepra, ela é o mesmo que morféia, ou seja, uma infecção crônica do organismo produzida por um bacilo específico chamado de bacilo de Hansen. E a lepra, meus queridos, que hoje é conhecido como doença de Hansen, o hansenismo, muito bem falado aqui na minha retaguarda. Se lá em Israel o leproso deveria ficar separado por conta daquilo que preconizava a lei, eu estou tratando nesta noite de um homem que a Bíblia diz que é sírio, e evidentemente dentro do seu país ele possuía a liberdade para exercer as funções que lhe foram atribuídas, no caso um general, um homem de função militar, de altíssima confiança do seu rei, dentro do regime da monarquia. Mas a lepra, meus queridos, ela tem algumas características. Em primeiro lugar, a lepra, ela promove a separação. Eu disse para os senhores que no contexto judaico, o leproso tinha que ficar separado. Em segundo lugar, a lepra, ela insensibiliza a pessoa que é leprosa, e nos exames que é feito nos dias atuais, algumas agulhas são colocadas naquele lugar onde é suspeito. E se a pessoa não sentir nada, já é um grande indício que ele está possuído de uma hanseníase, no caso a lepra, chamada na antiguidade. A lepra, ela destrói as partes do corpo. Pessoas que já tiveram a oportunidade de visitar leprosados, lugares onde estão os leprosos, puderam constatar pessoas sem braço, puderam constatar pessoas sem a perna. E eu já ouvi alguém dizendo que já teve o desprazer de ver, a infelicidade de ver uma pessoa que tinha perdido os dois braços e as duas pernas, ou seja, só o tronco sobrou. Porque a lepra, ela deforma, e a lepra, ela mata. Meus amados irmãos, diante deste quadro, onde a Bíblia diz que em uma batalha que teve, quando as tropas invadiram Israel, eles levaram presa uma menina, e essa menina, ela teve a oportunidade de contemplar o sofrimento do seu patrão. Essa menina teve a oportunidade de ver aquele homem de honra, aquele homem de sucesso militar, de sucesso na política, aquele homem conhecido pela população pelo seu trabalho prestado para o seu país. Mas quando esse homem tirava a roupa, quando esse homem chegava em casa, quando esse homem olhava no espelho, não tinha como ele negar que ele era um leproso, que ele tinha uma enfermidade. E nós estamos diante de um trabalho, queridos, de evangelismo. O que é evangelismo?
Evangelismo é falar que Jesus salva. Evangelismo é falar que Jesus cura. Evangelismo é falar que Jesus batiza com o Espírito Santo. Evangelismo é falar que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, para nós morarmos com Ele. Evangelismo, meus irmãos, é testificar usando a palavra, mas é também testificar sem usar a palavra. Eu até me atrevi nesta noite. Que pena que muitas pessoas não conseguem testificar sem a palavra. Que pena que algumas pessoas ainda estão cobertas de uma máscara dentro da igreja, querendo glória a Deus, dentro da igreja, querendo aleluia, mas quando saem pelas ruas, as pessoas não conseguem dividir se é um servo de Deus ou se não é. Mas nessa noite eu tenho certeza que aqui tem lavados e redimidos pelo Senhor do Cordeiro, que ainda faz a diferença pelo Senhor. Essa menina, queridos, a Bíblia não diz o nome dela, a Bíblia não diz a sua idade, mas eu imagino, conjectura minha, que já tratava-se de uma adolescente, porque ela foi levada escrava para prestar serviço na casa de Naamã, o general sírio. E nós vemos que essa menina, meus irmãos, sem nome. A Bíblia não diz o seu nome, mas nós vemos nessa menina um grande testemunho. Nós vemos essa menina, meus irmãos, comprometida com o Deus de Israel, comprometida com o Deus verdadeiro, comprometida com o Deus santo, o Deus todo-poderoso. E eu vejo nessa menina que ela não é frequentadora de boate. Essa menina nunca, queridos, ia sofrer a morte cruel como as mais de 230 pessoas lá em Santa Maria dias atrás sofreram por conta de estarem ali, certamente fazendo a vontade da carne. Quem anda com Cristo, quem adora Cristo, quem serve a Cristo, é feliz e não precisa desses subterfúgios, não precisa dessas festas que o mundo está oferecendo, porque isso tem mais do que boa, somente desdai, somente acaba com a sociedade, somente acaba com a juventude. Aleluia! Tem fogo de Deus aqui nesse momento. Mas os amigos fizeram para ficar despreocupados. Aqui nós não usamos sinalizador, não. E mesmo que usasse esse fogo aqui, esse PVC, ele não propaga fogo. Aqui nós não usamos fogo de artifício. Aqui nós não usamos bombinha. Aqui nós não usamos rajão. Mas a glória de Deus, o fogo do Espírito Santo, ele cai nos corações nesta noite. Bendito o nome de Jesus. Glória de Deus, que linda glória de Deus. Oremos, meus amados, pelas autoridades. Como eu sou de Cambé, eu posso falar. Eu não sei se o prefeito aqui está patrocinando carnaval de rua, mas se ele estiver patrocinando, vamos orar a Deus para que o ano que vem ele não patrocine. Patrocinar carnaval de rua com recurso público é crime, meus queridos, porque isso não traz felicidade coisa nenhuma. Isso é mais do que um mercado para vender droga. Isso é mais um mercado de prostituição do que mesmo a alegria propriamente dito. A alegria verdadeira é servir a Deus. A alegria verdadeira é glorificar o nome de Jesus. E eu quero bem dizer a Deus pelos jovens que estão aqui nessas noites, pelos músicos que tocam bonito para Jesus, pelas moças que cantam bonito para o Senhor Jesus. Isso é melhor, meus queridos, do que qualquer coisa lá fora. Eu não consigo entender, irmãos, em nome da cultura. O senhor é retrógrado, meu pastor. Está falando contra carnaval. Carnaval é cultura. Que cultura é essa? Quando no mês de fevereiro muitas moças ficam grávidas e vão ganhar esse menino por volta do mês de novembro. E muitas vezes não sabe nem quem é o pai. Que felicidade é essa? Que cultura é essa? Onde muitos moços, pela primeira vez, farão uso da maldita maconha, da maldita cocaína. Que cultura é essa? E as famílias que enfrentam esses problemas, meus irmãos, eles se pudessem
fala para a sua patroa: ah, se o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Meus irmãos, eu estou falando uma história verídica, verdadeira, queridos. Eu não estou inventando aqui, porque no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 4, no versículo 27, está escrito: Jesus dizendo: e muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado senão Naamã o sírio. Jesus falou quase 1000 anos depois desse episódio. Para ser preciso, segundo alguns historiadores, 900 anos antes de Cristo aconteceu esse episódio. Então não estou inventando aqui, meus amigos. Eu estou falando de um fato verídico, de um fato verdadeiro que está na Bíblia, e a Bíblia é a palavra de Deus. Oh, glória seja cada nome do Senhor. Meus irmãos, a esposa de Naamã passou isso para ele, se interessou, ficou interessado, e já falou com o rei, e o rei já fez uma carta e mandou os irmãos para o rei de Israel, e a carta dizia: eu estou enviando o meu general para você curar ele da sua lepra. Quando a carta chegou na mão do rei de Israel, a Bíblia diz que ele rasgou suas vestes. Rasgar as vestes, meus irmãos, é uma atitude de temor. Ele ficou com medo, que ele falou: é guerra de novo, é complicação de novo, porque o rei da Síria está achando que eu tenho poder aqui para ficar curando as pessoas, ele está achando que eu tenho poder para dar vida para as pessoas. Os políticos não podem, as autoridades políticas muitas vezes têm limitação, tem problema com a LDO, tem problema com muitas coisas para realizar, muitas situações no município, mas o Todo-Poderoso, oh glória a Deus, aqueles que adoram ao Senhor, Jesus deu autoridade para eles. Oh glória a Deus, Jesus deu autoridade para nós, queridos. Jesus disse: em meu nome, pode usar o meu nome, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome vão colocar a mão sobre os enfermos, vão ficar curados, em meu nome, em meu nome, em meu nome. Quantos aqui têm essa experiência de usar o nome de Jesus? O nome poderoso, o nome glorioso, esse nome de Jesus. O rei de Israel não podia, mas Eliseu falou: rei, manda o Naamã falar comigo. Eliseu tinha intimidade com os céus. Eliseu tinha intimidade com Deus vivo. Eliseu tinha intimidade com Deus Todo-Poderoso. Mas é interessante, meus irmãos, que quando o general Naamã, com toda a sua comitiva, desce à casa do profeta Eliseu, os irmãos conhecem a passagem. O profeta Eliseu mandou Geazi, o seu moço, o seu secretário, e recebeu o general e dizia para o general: é lá no Jordão que o senhor deve ir, vai tomar um banhozinho lá, dá 7 mergulhos lá, que o senhor vai ficar purificado. Meus irmãos, o político ficou bravo. Não quero ofender a sensibilidade de políticos que porventura estejam aqui. Que bom dessa relação que temos com os nossos líderes. Que bom, até porque a Bíblia nos diz, pastor, para nós orarmos pelas autoridades, né? Orar por todos os homens que estão em eminência. E oxalá, meus queridos, que os homens que estão liderando a nação, oxalá que eles possam ter respeito pelo mundo de adoração de Deus. Eu fui pastor da igreja um tempo, agora estou auxiliando. E na época da política era um tal de, na campanha, entrar político, ficar 5 minutos no banco, ser apresentado, depois: olha, nós temos uma agenda, tchau. Desrespeitando o culto, atrapalhando o culto. Isso aqui é uma coisa santa. Nós não estamos brincando aqui, não. Nós entramos nesse lugar e a Bíblia diz: guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus. A casa de Deus não é lugar de entrar, que ninguém já foi, já sai, não. A casa de Deus é lugar de respeito. Glória a Deus, que muitos hoje não fazem mais isso. Eles vêm no culto, fica e só saem pela bênção apostólica. Glória a Deus por esses homens. É esses homens
Não teve nada disso. A ordem do profeta para o seu moço é: manda ele tomar banho. Você imaginou, querido, você chegar na casa de alguém que uma autoridade e você vai tomar banho? Mas literalmente é isso que está aqui. Vá tomar banho. Tem mistério de Deus aqui nesta noite. Tem mistério de Deus aqui nesta noite. Deus não trata com arrogante. Deus não gosta de gente exaltada. Deus não gosta de gente que acha que é o cara. Até porque não existe nada disso, é conversa fiada. Quem é ele? Quem pode é ele? Quem faz é ele? Quem salva é ele? Quem cura é ele? Quem faz maravilha é ele? Nós somos não somente instrumentos, e nós temos esse vaso de barro para que a excelência seja dele. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Impera que nós não vemos bem que aconteceu, que nada vai acontecer por causa da misericórdia de Deus. Se não é nada, se é barro, cantei, foi uma bênção, cantou porque Jesus recebeu louvor e manifestou a sua glória. Você não é nada, eu não sou nada, eu não sou nada. A Bíblia diz, queridos, que aqueles que se exaltam serão, diga comigo, se exaltam serão humilhados. Mas em contrapartida, aqueles que se humilham, diga bem forte, aqueles que se humilham serão exaltados. Mas é ele que coloca na hora dele, no tempo dele, no momento dele. Aleluia! O Naamã saiu bicudo, irmãos. Vamos, amor. E na comitiva, meus irmãos, 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas, que ele via tão certo que o rei ia dar a mesa para ele, ele ia dar uns presentinhos para o rei. Estava boa a situação, hein? 350 quilos de prata, mais 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa fina. Olha, tinha dinheiro, irmãos. Sabe, tem uma coisa: salvação não se compra com dinheiro. Cura não se compra com dinheiro. Jesus pode curar você de graça aqui nesta noite. Jesus pode fazer maravilhas aqui de graça nesta noite. Glória seja o nome de Jesus. Na hora de Deus, se você pagar no minha você faz com Deus. Deus faz por graça, Deus faz por misericórdia. E se Ele quiser, Ele já está curando aqui nesta noite. Enquanto eu pego, Jesus pode curar você. Enquanto eu pego, Jesus pode abrir as portas para você nesta noite. Oh, glória a Deus. O homem saiu de culto, irmãos. Meia volta, vou ver de volta para Damasco, por causa do orgulho, por causa da arrogância. E é um negócio de medir, meus irmãos, o meu é melhor do que o seu. E na hora ele mediu, estava dentro de Israel e falou mal de Israel, de Jordão. Lá em Damasco tem o rio Abana e Farbar, águas cristalinas. Agora eu vou entrar nesse Jordão. A Bíblia diz que o Jordão, nas suas ribanceiras, meus irmãos, tinha de tudo. Corria pedaço de galho, corria pedaço de tora, corria sujeira. O Jordão ficava cheio de tudo. E quase, queridos, que por causa do orgulho, da arrogância, ele não recebeu eles. Mas Deus é cheio de misericórdia. Usou os seus companheiros, seus secretários, e eles disseram: meu pai, se fosse pedido alguma coisa difícil do senhor não faria? Sim, faria. Então, quanto mais se perguntar do Jordão, sente vergonha. Aí ele pensou duas vezes. Oh, como é bom quando a gente pensa duas vezes, querido. Quando é bom quando a gente não toma uma decisão precipitada.
do jeito nosso. Do jeito de Deus é melhor. Quando a gente vai do jeito nosso, Deus vai quebrando na cara, desculpa a expressão, mas do jeito de Deus dá certo. Do jeito de Deus o mar se abre. Do jeito de Deus o céu se abre. Do jeito de Deus o milagre vem. Do jeito de Deus bênção vem. Do jeito de Deus as coisas acontecem. Quantos querem receber aqui hoje, mas do jeito de Deus, do jeito de Deus, do jeito de Deus, que Deus vai encontrar as bênçãos para a sua igreja. Ele voltou, meus irmãos, e foi para o Jordão. Um mergulho, continuava leproso. 2 mergulhos, continuava leproso. 5 mergulhos, continuava leproso. 6 mergulhos. Se ele desistisse, meus irmãos, vamos embora, não está acontecendo nada. Tinha perdido a bênção. Mas a ordem, meus irmãos, é quanto? 7 mergulhos. Como Deus gosta de trabalhar com gente humilde. Toda banda canta, mas Deus botou tanta coisa linda fluindo aqui nesta noite. Oh, glória a Deus, o pastor Jorge sabe do que eu vou falar. Tem pregador tão grandão que às vezes ele não vem no trabalho. Ele quer saber o que vai ser feito, ele quer saber qual hotel vai ficar, ele quer saber todos os detalhes, como que vai ser. Se vai ter segurança para ele, não vai. Não prega em qualquer igreja, mas aqueles que são humildes, que se humilham na presença do Senhor, Deus usa. Aleluia! Glória seja o nome do Senhor. Deus trabalha com pequenos. Aleluia! Eu não sei se as crianças cantam aqui, mas lá no também eles cantam. Tem que descer, se quiser subir, tem que descer, assim é melhor. Você não é nada diante de Deus, você não passa de pó. Tem que descer, se quiser subir, tem que descer, assim é melhor. Você não é nada diante de Deus, você não passa de pó. 7 mergulhos, meus irmãos, na mão, de forma humilde e obediente desceu. Quando ele se levantou, a Bíblia diz que sua pele estava purificada. Não tinha lepra nenhuma, estava com uma pele de uma criança. Eita Deus! Esse é o Deus que nós estamos adorando aqui nesta noite. Oh, glória a Deus, meus irmãos, ele foi completamente purificado. Não foi as águas do Jordão que curou ele, meu Senhor. O que curou ele, a ação e a graça de Deus, foi porque ele se humilhou e obedeceu a palavra de Deus. Você pode nesta noite sair daqui curado. Você pode nesta noite sair daqui purificado. Você pode sair daqui nesta noite transformado. Talvez você tenha uma visão diferente desse povo, não consiga entender esse povo. Esse barulho que eles fazem, glória a Deus, aleluia. Sabe por que nós fazemos barulho aqui? Porque o nosso Deus está vivo. O nosso Deus está vivo. E ele é digno de louvor, é digno de glória, é digno de barulho. No céu é lugar de barulho. E os crentes não vão ter redimido, mas os crentes fazem barulho. Aleluia! Não tem moral para criticar nós que fazemos barulho, sabe por quê? Se fazem barulho com o Neymar, que dias atrás era um cabeça de calopsita, e que daqui a pouco já está jogando e não fazer nada, porque não vai fazer barulho por eles, né, senhoras e senhores? Aquele que é, aquele que tem, o todo-poderoso que habita no meio do seu povo. Aleluia! Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que além da cura física que Naamã recebeu, ele também se rendeu ao seu único Deus verdadeiro. Ele desistiu das suas crenças pagãs. Ele abriu mão das suas convicções religiosas, da sua religião.
render-se ao Deus Todo-Poderoso. O Espírito de Deus está aqui. E se hoje você abrir a porta do seu coração, este Deus de Naamã pode também libertar você do religiosismo. Nós não estamos aqui defendendo a placa da Assembleia de Deus, nós não temos esse direito, respeitamos todas as demais placas, mas nós estamos aqui para afirmar nesse trabalho de evangelismo que só Jesus salva, que só Jesus salva, que só Jesus cura, que só Jesus faz milagre de fato. Naamã tomou a decisão de mudar radicalmente a sua vida. E hoje você é convidado também para tomar uma decisão na sua vida. Naamã usou a expressão nunca mais ele ia se curvar a Rimon, nunca mais ele ia se curvar aos deuses feitos por mãos humanas, mas ele ia se curvar e rever somente o Deus Todo-Poderoso. Oh, glórias ao nome do Senhor, que deu a ele o milagre da cura, que deu a ele a oportunidade de se restaurar. Eu quero terminar nesta noite, irmãos, dizendo que a proposta da igreja é essa: por todo o mundo pregar o Evangelho do Senhor. A menina pregou lá em Damasco, em território sírio. Paulo, servo de Deus, conforme a leitura que nós ouvimos nesta noite pelo nosso amado irmão, ele pregou quase toda a Europa, a Ásia. E quando ele chega na igreja, na cidade de Filipos, conforme nós ouvimos a leitura oficial, por causa de pregar o Evangelho, porque pregar o Evangelho não é fácil. Pregar o Evangelho, meus irmãos, é ser alvo de crítica. Pregar o Evangelho, adorais de Jesus de fato, de verdade, é motivo das pessoas chamarem de fanático. Adorais de Jesus, pregar o Evangelho, pegar a Bíblia e vir para a igreja terça, sábado, domingo, participar da escola dominical, muitas vezes é ser chamado de retrógrado, de quadrado. E Paulo enfrentou perseguição por testificar de Jesus, por pregar Jesus. Mas ele não se calou. E quando ele chega em Filipos, havia uma escrava lá do inimigo, que por causa da possessão maligna ela dava luta aos seus senhores. Mas o Espírito Santo revelou a Paulo e expulsou aquele demônio, e Jesus salvou aquela escrava. Meus irmãos, a Bíblia diz no capítulo 16 que Lídia era vendedora de púrpura, mas ela recebeu a palavra de bom grado no seu coração. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Jesus morreu por toda a humanidade, ele não faz exceção de pessoas. Ele alcançou o general Sírio, que nem era de Israel. Paulo, na autoridade do Espírito Santo, empresário lá em Israel, na unção do Espírito Santo, Paulo alcançou uma escrava que nem nome tinha. Era escrava do seu Senhor e era escrava duas vezes, porque era escrava de Satanás também. E através da possessão maligna ela dava luto para os seus senhores. E por causa de pregar o Evangelho, Paulo foi para o cárcere. E ele com Silas lá no cárcere não murmuraram. Com Silas lá no cárcere, eles não ficaram reclamando e olhando por outro. Paulo, o Silas está doendo aí, essa chicotada que nós levamos, esses açoites que nós levamos. A Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. Isso é uma loucura, né, meu irmão? Mas é Jesus que faz isso. Quando tinham todos os motivos para estar choramingando pelos cantos, lamentando da sorte, reclamando e até culpando Deus, eles fizeram o inverso: oravam e cantavam. Por muito pouco você está querendo parar de cantar, né, querido? Aprenda com Paulo e Silas nesta noite. Eu tenho certeza que você nunca foi chicoteado. Talvez por alguma coisa que aconteceu, você já quer parar, não quer participar do ciclo de oração mais, não quer mais aproveitar a oportunidade que tem. Louve o nome do Senhor, porque Deus habita no meio dos louvores. O louvor de Paulo e Silas, meus irmãos, subiu do trono de Deus. Ei, manda calma, machorra, manda calma. A glória do Senhor desceu naquele carro.
centurião, o soldado que estava ali cuidando deles. O Império Romano não permitia um soldado romano deixar preso escapar. E se os presos tivessem fugido àquela hora, aquele carcereiro ia ter que pagar com a sua vida. Ele, sabendo que ele ia ser sentenciado e morto, a Bíblia diz que ele pegou a sua espada e quis matar-se. Paulo, que era um doutor da lei, conhecia como era de comer os trâmites da lei, Paulo deu um salto e disse para ele: não te faça nenhum mal, porque todos aqui estamos. Oh, que Deus maravilhoso, que Deus tremendo, que Deus que nós estamos adorando aqui nesta noite. E aquele carcereiro, meus irmãos, pediu luz, e ele olhou e conferiu, estavam todos ali mesmo, ninguém tinha fugido. E aí ele pergunta: o que é necessário eu fazer para me salvar? Ah, meus irmãos, se fosse na carne, se fosse naquele negócio que pagou, eu tenho que dar com a mesma moeda, a gente ia dizer para o carcereiro: rapaz, morre. Você quer salvar? Morre. Abençoado, você me machucou, você chicoteou, eu quero saber o que quer fazer para ser salvo. Mas naquela hora o amor de Deus estava derramado naquele lugar, e Paulo olha para ele e não diz palavras, repreendendo ele, mas diz para ele: crê no Senhor Jesus, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Eu termino dizendo, meus irmãos, Jesus curou e salvou Naamã sírio. Jesus curou e salvou a escrava. Jesus curou e salvou a empresária Lídia. Jesus curou e salvou o funcionário público. Então Deus quer salvar a todos, não importa a sua origem, não importa de onde você é. A glória de Deus está aqui nesta noite. Jesus quer salvar a todos nesta noite. Fique bem em nome de Jesus. Aleluia. 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 Feche os seus olhos. Adore Jesus. Adore o nome de Jesus. Nós começamos a mensagem adorando o Senhor e vamos terminar adorando Jesus. Oh, glória a Deus. A Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores, mas eu tenho certeza que Ele já encontrou aqui. Esses lindos músicos, por favor, nos ajudem aí, aquilo que Deus colocou no coração de vocês. E adorando, querido, adorando, Deus procura, mas eu sei que Ele já encontrou. Ele encontrou uma irmã aqui que não estava nem com condição de vir por causa da enfermidade, mas você veio aqui e está adorando Ele. Ele encontrou adoradores aqui que tinha outra programação, mas achou por bem vir ao culto, vir à casa do Senhor, adorar, 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 louvar o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Deus habita no meio dos louvores, Deus habita no meio dos louvores. Quando nós adoramos, meus irmãos, o céu se abre. Quando nós adoramos, os milagres acontecem. Aleluia. Aleluia. Isso, a glória de Deus está aqui. Eu sei
pastor Daniel Valdecir, perdão, por favor. Aleluia. Meus irmãos, a minha proposta não é ficar jogando emoções para os irmãos. Tenho convicção de que o que Deus queria fazer, Ele já fez aqui. Aleluia. Minha proposta não é você ficar pulando aí, saltando. Se Deus permitir, pode fazer isso, porque o Espírito Santo dá liberdade. Mas eu quero fazer um último convite agora. Se porventura você tem um parente, um filho, que está distanciado do caminho do Senhor, e talvez até está frequentando alguns lugares aí onde está acontecendo o carnaval, e que você ficou muito triste com isso, mas nesta noite, na autoridade do nome de Jesus, eu quero dizer para os pais que estão aqui: os senhores não geraram escravos, aleluia, os senhores geraram promessas de Deus. Onde eles estiverem agora, eu creio que o Espírito Santo pode tocá-los. Quantos creem que Jesus faz isso? Quantos creem? Então, se você tem situações assim, venha correndo aqui à frente agora, enquanto o pastor Daniel Valdecir vai estar orando a Deus nesse instante. Muitos irmãos vindo, venham mesmo. Sinto autoridade nos céus para fazer esse convite nesta noite. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia. E eu vou descer aqui para receber a oração dos irmãos queridos. Eu estou aqui hoje pregando a palavra do Senhor, sentindo graça de Deus para ministrar, mas deixei o meu pai muito ruim na Santa Casa de Lombrino. Há 60 dias ele está internado. Foi liberado para ir para casa